Paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Mais um dia, mais uma noite, a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui em sua presença, louvando, adorando ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Deus já tem falado muito conosco, eu tenho certeza que continuará falando. Lá no livro de 1 Samuel, 1 Samuel no capítulo de número 30, vamos meditar lá nos versículos 1 até ao 6. 1 Samuel, no capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo 30, a palavra do Senhor nos fala assim, olha. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Amém? Somente até aqui, depois a gente continua lendo. Glórias a Deus. Já oramos, vamos orar só um pouco mais, agora para que o Senhor venha falar conosco por mais uma vez. Amém? Senhor Deus, ó Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esta noite, por este momento em Tua presença. Sabemos, Deus, que muitos gostariam de estar aqui em um local como este, Senhor. Tendo a total liberdade de poder te louvar, te adorar, assim como já foi dito nesta noite, situações a qual nós passamos no país e no mundo, mas a nossa confiança, assim como já foi mencionado, está em Ti, pois a nossa força vem de Ti, nossa confiança está em Ti, Senhor. Muitos gostariam de estar conosco nesta noite, podendo te louvar, te adorar, e já não estão aqui, pois estão acometidos de algo que os impede de estarem aqui, Senhor. Mas nós o louvamos porque aqui estamos e também oramos por estas, para que se recuperem e possam ter forças para estar conosco também, te louvando e te adorando, Senhor. Pai querido, mais uma vez, Tua palavra será ministrada nesse lugar. Senhor, venha falar conosco, Deus. Fala conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus, fala, nos exorta. Senhor, nós estamos prontos para te ouvir por mais uma vez nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, é uma passagem muito interessante, né, onde mostra Davi e os seus homens, né? Vale a pena lembrar que Davi, ele estava nesse local com aqueles homens. Quando nós voltamos alguns capítulos anteriores, nós vamos ver que certa vez Saul ele sai ali da presença de Saul e vai para a caverna de Adulão, se não falha a memória. E lá a palavra do Senhor que nos fala que ele se encontra ali e sozinho, ele e sua família, mas de repente começa a aparecer muitos homens para assim estar com ele, estar com ele e prontos para seguir a Davi por onde ele quer que seguisse, para onde ele pudesse ir. E nós vamos ver que ali foram homens valentes, né? Homens de guerra, mas a palavra do Senhor nos fala que eram homens, pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas com problemas, pessoas endividadas, pessoas onde não tinha muitos créditos. Se juntou-se a Davi. E daí para frente, Davi vai seguindo e chega-se nesse momento, nesse local e diante deste episódio. Nós vamos ver que Davi, amados irmãos, com estes homens, ele parte para esse lugar, pois nós vamos ver que
a história, a Bíblia vai nos relatar que Saul, ele passa, depois de um determinado momento ali, ele passou a odiar, a ter raiva, algo terrível contra Davi. E dessa maneira, a inveja, o ciúme, tudo isso aí foi posto ali, estava ali com Saul, e ele tramava contra Davi de todas as formas. E isso ocorreu devido à grande popularidade, do sucesso, como Davi ele vencia as batalhas, e isso provocou dentro de Saul uma inveja, um ciúme. Principalmente quando Davi, depois que ele mata Golias, e ali começa a trajetória de Davi, e a coisa ali ficou incontrolável por Saul. E Saul ali começa a tramar, querendo realmente tirar a vida de Davi. Essa inveja ela foi alimentada por cânticos populares. Nós vamos ver que o povo cantava, exaltava Davi mais que Saul, e isso ia provocando em Saul situações complicadas, porque a inveja e o ciúme ali dentro de Saul foram crescendo. Além disso, havia uma profecia que o reinado de Saul ali iria se acabar. Ia ser tirado, e uma outra pessoa assumiria o lugar de Saul. Com tudo isso aí, Saul então procura tirar a vida de Davi. De todas as maneiras. Mas nós vamos ver relatos que, em outros momentos, Davi teve a oportunidade de dar um fim nessa situação, tirando a vida de Saul. Mas ele não faz isso, ele não realiza essa situação, demonstrando respeito e lealdade, pois não era digno de tirar a vida do rei Saul. Então, mas olha, a perseguição contra Davi aqui estava ferrenha. Ao ponto, e diante desse cenário, odiado, perseguido por Saul, e sua vida estava totalmente em risco, então ele não teve jeito, ele não tinha outra situação. Davi ele resolve então fugir diante da presença de Saul, de seus soldados, para manter e preservar a sua vida. E ele vai sair por aí afora. E a palavra do Senhor vai nos falar que ele vai lá justamente na terra dos filisteus, e ali ele busca o refúgio. Já desorientado nessa situação, nós já lemos aqui, né? Quando nós lemos aqui 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, lá no finalzinho do versículo 6, nós vamos ver que Davi, porém, vai se fortalecer no Senhor, e a coisa vai virar. Mas aqui, onde eu estou dizendo aqui, nesse momento, quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele fica desorientado. E a desorientação faz com que ele vá para a terra dos inimigos, e ele chega lá onde estão os filisteus e procura abrigo. Ele procura se refugiar, buscar abrigo justo na terra dos inimigos. E os filisteus ali vão aceitar. E recebe a Davi, recebe sua família, e recebe seus soldados, aqueles homens que estavam com ele, né, tudo em troca de algo. Né? Então, esses homens teriam que batalhar pelos filisteus, mas, enfim, eles concedem um local para que Davi, sua família e seus soldados ficassem. E justamente vão para essa aldeia chamada Ziclague. Era um lugar que tinha um solo, era ruim, o solo era infértil, né? Não era fértil, não tinha muitas pastagens, era uma área muito pedregosa, acidentada. Então deram um lugar para Davi, seus soldados e suas famílias, um lugar ruim às vistas, né? Era ruim para se morar, para ficar, mas foi nesse lugar que eles ficaram. E vão ficar lá por um tempo. Pois olha só o que a palavra do Senhor nos fala no livro de 1 Samuel, no capítulo 27, e o versículo 1, né? Está lá registrado. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1 ao 7. Olha só o que diz. Diz lá, olha. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo o Israel, e escaparei dele. Assim Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Moaque, rei de Gate. Davi e os seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família.
e Davi suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra, onde eu posso viver. Porque este teu servo viverá contigo na cidade real. Naquele dia, Aquis deu-lhe Ziglag. Por isso, Ziglag pertence aos reis de Judá até hoje. E nós vamos ver, o versículo 7 diz que Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. E Davi vai se estabelecer ali com 600 homens e suas famílias. Então, um número interessante, e eles permanecem ali em troca de lutar em favor do rei Aquis, né, e dos filisteus. Então, essa era a contrapartida. E Davi ali ficou. E nós vamos ver que Davi, então, ele se estabelece nessa aldeia e passa a guerrear em favor ali dos filisteus, né, desse rei, e vão vencer. Vencem muitas batalhas e passa a agradar a este rei, Aquis de Gates, e todas as batalhas que eram vencidas, eles traziam muitos despojos, e assim foi enriquecendo esse rei. E então o rei passou a confiar cada vez mais em Davi e naquele exército de 600 homens. Não era um grande número comparado aos outros exércitos, mas eram 600 homens que não tinham muito nada a perder. Então, quando eles entravam em guerra, entravam em batalha, entravam para vencer. A palavra do Senhor nos fala lá em 1 Samuel capítulo 27, o versículo 12. Ele vai dizer lá, versículo 12, diz lá: Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Davi teve tantas conquistas, que ele atraiu tanta atenção desse rei, que esse rei declarou, tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Declarou que confiava nele, porque ele deixou dos israelitas de lado, o seu povo de lado, passando a lutar pelos filisteus, e ele crava uma frase final nesse versículo, dizendo que será o meu servo para sempre. Ele já estava dizendo: olha, este daí vai ficar nessa situação e vai me servir e não vai sair dessa situação jamais. Será meu servo para sempre. E foi dessa maneira. Muitas das vezes na nossa vida pode ser que a gente seja rotulado. Outro dia eu ministrei aqui sobre essa questão de rótulo, né? Alguém vem e diz: olha, não vai dar, não vai conseguir, ou não vai vencer, será assim para sempre. Será nada. Nós temos que confiar no Senhor. Deus é que sabe todas as coisas, aleluia. Aqui o rei Aquis olhou para Davi e olhou para aqueles homens e falou: olha, vai ser o meu servo para sempre. Esses homens serão meus soldados até cada um for embora, acabar com suas vidas, mas serão para sempre. Ele estava confiante nessa situação. E aí, com o passar do tempo, essa confiança aumentou. De tal maneira que quando de repente surge uma batalha entre os filisteus e agora contra Israel, olha só que situação, nesse momento, Davi e os seus soldados são convidados a fazer parte da comitiva desse rei de Gate, os filisteus, para batalhar contra Israel. Situação agora complicou. A palavra do Senhor nos fala lá em 1 Samuel capítulo 28, e os versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos fala assim, olha: naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás que o teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanentemente.
A confiança aumentou tanto que convidou a Davi e os seus soldados para ir pelejar contra Israel. E a palavra do Senhor nos fala aqui, nesse versículo 2, que a confiança era tal tamanha que foi falado, olha, quer saber, Davi, você fará parte da minha guarda pessoal, porque confiava demais, né, em Davi e em seus soldados. Então a guerra ali já estava pronta para acontecer, para acontecer, e como que seria? E agora? Mas, amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando chegou o momento da batalha, era chegada a hora, os exércitos se reuniram, tanto Israel de um lado, os filisteus de outro, a batalha já estava para iniciar. E de repente lá, os outros príncipes dos filisteus viram essa situação, olharam para Davi e viram, não, esse está errado, porque esse é de Israel e está aqui, vai dar errado, não está certo. O livro de 1 Samuel, no capítulo 29, 1 Samuel capítulo 29, o versículo 3 ao 5, ele relata essa situação. Pois ele vai dizer assim, olha, os comandantes dos filisteus perguntaram, o que estes hebreus fazem aqui? Porque eles olharam, viu Davi e o seu exército estava lá com os 600 homens, e eles se questionaram, o que estes hebreus estão fazendo aqui em nosso meio? Aquis respondeu, este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está conosco há mais de um ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram, mande embora este homem para a cidade que você lhe designou, e não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu Senhor, senão à custa da cabeça dos nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares. O cântico era tão forte, né? Pense, Saul já tinha raiva de Davi porque o povo cantava esse cântico, mas esse cântico aqui chegou até a boca dos inimigos, porque até os inimigos sabiam deste cântico, que Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares, ou seja, Davi sempre abate muito mais. Mas os comandantes se reúnem e falam, não dá, porque se ele ficar aqui, pode ser que ele se volte contra nós, e aí ele vai recuperar, né, todo o seu prestígio. Então eles decidem que deveriam mandar Davi embora e os seus homens embora para a aldeia onde eles estavam ali vivendo, pois não podiam combater, não podiam seguir nesse combate. Pois bem, meus irmãos, chegamos até aqui para dizer o seguinte, que Davi então ele volta para Ziglag, ele volta para essa aldeia. E a volta da onde eles estavam reunidos para guerrear até essa aldeia durou 3 dias de viagem. Então foram 3 dias, esses homens voltando para a sua cidade ou para a sua aldeia onde eles ali permaneciam. E nós vamos ver então, ao qual nós lemos lá no 1 Samuel capítulo 30, os primeiros versículos, que acontece uma tragédia. Algo de ruim aconteceu assim quando eles voltaram e perceberam tudo isso daí. Porque eles, ao retornar para a sua aldeia, eles percebem que estava tudo destruído. Estava, além de destruído, não sobrou nada, levaram todos os bens, seus animais, e dessa vez era costume o pessoal, além de levar, saquear, eles matavam, né? Quando não levava como escravo, matava muita gente. E dessa vez não, eles não mataram ninguém. Não passou ninguém ao fio de espada, mas levaram todos consigo. Não sobrou nada, não sobrou ninguém. Ou seja, um caos total. Meus amados irmãos, chegamos até aqui. Eu queria deixar um tema nessa noite, nessa mensagem. Diante de toda essa situação, aqui já foi falado da situação que vivemos no país, no dia a dia. Letícia falou, diante de uma situação complicada, o que Jesus faria? O que fazer?
Como que Jesus reagiria a uma situação? E aí o tema nessa noite é: com Deus ao nosso lado, nada está perdido. Aleluias. Com Deus ao nosso lado, nada está perdido. Essa é uma situação, olha só, todo esse cenário, eu fiz questão de trazer todo esse contexto, porque a situação era muito complicada. Agora Davi e os seus soldados voltam, eles estavam esperançosos que iam chegar, iriam batalhar, iriam vencer mais uma batalha, certo que era contra Israel, então a situação poderia se complicar. Mas eles retornam, chegando à sua cidade, esperando chegar, ver sua casa, seus bens, sua família, e agora chega e não vê nada disso. Acabou tudo. Mas, amados irmãos, a palavra do Senhor nos fala nessa noite: com Deus ao nosso lado, nada está perdido. E para nós refletirmos, amados irmãos, quando nos depararmos em situações difíceis, talvez não igual essa especificamente, mas complicada, difíceis, né? Assim como Davi e os seus soldados enfrentaram nesta aldeia, o que fazer? Essa é a questão. E agora? O irmão Humberto falou que foi 17 dias, né? 19 dias, olha, aumenta mais 2, a minha conta estava 17, 19. Um dia ele vai contar o testemunho de como foi, né? E numa situação agora a qual ele passou, só se agarrando no Senhor. É só se agarrando em Deus. É claro que a família esteve ao lado. A irmã Rosa não saiu de perto, né? Até o médico falou: vai para casa. Mas quem disse que ela queria sair de perto do esposo? Mas é só Deus para dar vitória. Só se agarrando no Senhor. E numa situação dessa, o que fazer, amados irmãos? E aí eu queria deixar alguns pontos para a nossa meditação. É um primeiro ponto, amados irmãos, que para relembrar, nós podemos até chorar. Podemos até nos lamentar. Chorar, se lamentar, mas temos que ter em mente: isso não é o fim, não será o fim, não será o fim, aleluia. Porque quando nós olhamos aqui, olha, 1 Samuel no capítulo 30, onde nós lemos, e o versículo 4, a palavra do Senhor nos fala, olha só, os soldados agora chegam e ver essa situação, diante deste cenário. O que eles fazem no versículo 4, 1 Samuel capítulo 30, versículo 4? Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. O que esses soldados vão fazer agora? Eram homens. Quando Davi foi naquela caverna de Adulão, esses homens começaram a se chegar, um por um, com as suas famílias. A palavra do Senhor nos fala que eram homens duros, difíceis. Eram pessoas rejeitadas, pessoas marginalizadas, eram pessoas totalmente complicadas, corações duros, mas agora chegam nessa aldeia e sua família não está mais lá, seus bens não estão mais lá, sua dignidade, suas conquistas, acabou. E a palavra do Senhor nos fala nesse versículo 4 que eles se deparam com essa situação e passam a chorar, choram até não ter mais lágrima e não ter mais força. Eles choraram ao ver o cenário de destruição, né? Tudo destruído, talvez tudo queimado. Eles choram ao ver seus bens saqueados. Irmãos, outro dia eu e a Priscila, quando eram mais novos, agora eu posso falar quando era mais novo, porque eu já passei de 50. Tem umas vantagens, né? Então, mas a gente morava de aluguel numa casinha de 2 cômodos com banheiro, ali no Jardim Angélica mesmo, e aí, muito descuidado, a fechadura quebrou, né, uma determinada vez, e aí vamos arrumar essa fechadura dessa porta. E aí deixei aberta a porta um dia. Mas vamos arrumar essa fechadura. Aí aquele relaxo, vamos deixando. Deixei mais do que devia aquela fechadura. E um determinado dia, a gente saímos, quando voltamos, não estava lá o videocassete, né? Era um videozinho cassete que hoje ninguém nem usa, mano. Mas eu cheguei e me deparei naquela situação, deu uma tristeza. Só entrou lá, alguém entrou, provavelmente a gente já sabe quem foi na época, mas entraram lá e levaram só o videocassete. Mas a tristeza de chegar lá e olhar só o fio pendurado, não deu, mas que tristeza.
Isso é uma situação simples. Agora imagine você chegar na sua casa e já não ver mais casa, não ver mais porta em pé, nem janela, e nem ver mais nenhum dos seus bens, e de repente você chama, cadê a família? Não tem mais ninguém. Esse foi o desespero. Os soldados chegaram a ver isso, por isso que eles choraram. E choraram. A palavra do Senhor, amados irmãos, nessa noite nos relembra que muitas das vezes nós vamos chegar a essa situação. Não nesse ponto, mas no sentido de chorar, de às vezes se lamentar. O porquê disso? Por que só comigo? Por que não com aquele, com aquela? Por que foi? Nós temos, é normal, devemos chorar até um determinado momento. Chorar é normal. Esses homens choraram e choraram muito. A palavra do Senhor nos mostra que o próprio Jesus outra hora chorou. Lázaro estava naquela situação, já há 4 dias, e ninguém crendo em nada. No livro de João 11:35 nos fala aí, Jesus chorou. Aleluia. Ele chorou ao chegar nessa situação, ao ver o velório lá do seu amigo, a ver as pessoas incrédulas e a coisa complicada. Jesus, o próprio Jesus ali, ele chora, mas logo após o milagre vem. Ele dá a volta por cima. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala, só relembrando, que o choro não durará para sempre, pois a vitória ela vem. A palavra do Senhor nos fala no livro de Salmos, Salmo de número 30, versículo 5. Salmos de número 30, versículo 5, diz: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro não pode persistir uma noite. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É bom lembrarmos, amados irmãos, que quando estivermos tristes, podemos sim chorar, mas que possamos chorar na presença do Senhor, sabendo que Ele está ao nosso lado. A situação não fugiu do controle. Aqui parece, quando nós olharmos esses fatos isolados, parece dar-se a entender que a situação fugiu totalmente do controle. Mas não. Tudo fazia parte do projeto, do plano do Senhor, tudo caminharia para o bem. Louvado seja Deus. Uma outra coisa que nós compreendemos nesta noite, amados irmãos, choramos, nos lamentamos, mas uma outra coisa que compreendemos, que nós devemos nos concentrar em buscar ao Senhor. Nesses momentos difíceis, nós temos que saber que nós temos um Deus e que nele podemos confiar, nele nós podemos buscá-lo de todo o coração, porque dele virá sim o nosso socorro. Está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, o versículo 6, a palavra do Senhor nos fala que diante dessa situação, a coisa complicada, uma revolta sendo iniciada naquela aldeia, e a palavra do Senhor nos fala que no versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Aí a palavra do Senhor nos fala na parte final desse versículo, diante de um cenário complexo, agora os homens, os soldados, os 600 homens, esses valentes, agora estavam querendo apedrejar, colocar Davi no meio e cada um pegar uma pedra, e agora nem a fio de espada seria, iriam apedrejá-lo, matá-lo ali. E o que Davi faz? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Meus amados irmãos, é interessante que esse cenário aqui foram um pouco mais de um ano, ele vivendo nessa cidade, até onde ele caminhou para essa aldeia, nessa situação. E é nesse momento que Davi, ele recorre ao Senhor. Quanto tempo? 1 ano e 4 meses sem buscar ao Senhor. Davi, valente, é o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ficou um período sem buscar o Senhor. E aqui ele busca, porque ele diz, olha, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Se nós voltarmos lá no capítulo 26 de 1 Samuel, é ali o último momento a qual Davi ele busca ao Senhor. Mas aqui,
Diante desse cenário, ele não perdeu tempo, ele buscou e se fortaleceu-se no Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos fala, nos mostra nessa noite. Não importa a situação a qual nós passamos. Não importa se já faz dias que nós não buscamos ao Senhor. Às vezes a situação se complicou, não deu para buscar, não deu para se aproximar do Senhor. Já faz um tempo, mas aqui já fazia um bom tempo. E nesse momento Davi, então ele acordou e passou a buscar ao Senhor. Os homens querendo apedrejá-lo, e ele tomou uma outra decisão. Ele não fugiu da situação, ele não correu, não puxou a sua espada, mas ele se fortaleceu-se no Senhor. Aleluias. Essa tragédia, amados irmãos, esse cenário fez com que Davi se lembrasse do Senhor, do nosso Deus, e se voltasse para Ele. Livro de Jeremias, no capítulo 29, Jeremias 29, versículo 13, nos diz, olha, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluias. Foi necessário este cenário, esse cerco se fechar contra Davi, para que ele realmente se voltasse para este versículo. Procurou o Senhor agora de todo o coração, porque a situação aqui estava complicada. A palavra do Senhor nos mostra que quem busca a Deus de todo o coração vai o encontrar. Aleluias. Vai o encontrar. E assim ele vai também responder a cada um de nós. Olha só, lembrando, 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14. 2 Crônicas 7, 14, bem conhecido. Ele nos diz lá, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós temos diversos convites da palavra do Senhor para nossas vidas, para nós o buscarmos Ele, nos momentos bons, nos momentos difíceis, mas que nós viemos buscar o Senhor. Aleluia. E Davi aqui, nesse cenário, aqui nesse versículo 6, diante de toda essa situação, ele procurou se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Mas uma outra coisa que nós compreendemos, amados irmãos, é que se nós já paramos e estamos buscando ao Senhor, o versículo 8, 1 Samuel capítulo 30 e o versículo 8, vai nos falar que dessa maneira nós temos que estar sensíveis, nós temos que ouvir a voz do Senhor e crer nessa voz, crer no Senhor. A palavra do Senhor nos fala no versículo 8, e ele perguntou ao Senhor, agora ele estava próximo do Senhor, ele fala, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluia. Davi, ele buscou ao Senhor e agora o Senhor o respondeu. E agora cabia agora uma decisão, ouvir ou não ouvir a voz do Senhor. Mas ele buscou e agora precisava ouvir e confiar naquilo que o Senhor havia falado para ele. Aleluia. E Davi assim fez. Ele ouviu, confiou no Senhor. Aleluia. Mas, irmãos, Isaías capítulo 30, o versículo 21, também ele nos mostra, né? Diz lá, olha, quer você se volte para a direita, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o. Foi o que Davi fez, ele buscou o Senhor, buscou uma resposta do Senhor, e o Senhor falou para ele, vai Davi, que você vai vencer. E aqui o Senhor nos mostra que aquele que se aproxima dele, tem que se aproximar cada vez mais, e vamos dessa maneira aprendendo a ouvir a sua voz, a confiando nele, a confiar no seu direcionamento. Nós precisamos continuar buscando ao Senhor. Porque sendo assim, amados irmãos, ele vai nos orientando. Aleluia. É preciso nós confiarmos um pouco mais no Senhor. Aleluia. Lembrando que o Senhor não é igual foi falado nessa noite, seja o governo daqui, seja o governo de lá, que muda dependendo das... Não, mas o Senhor, ele não muda. Ele
é a terra. Tudo pode falhar às vezes amigo, família, o dinheiro, a saúde pode se complicar, mas Deus ele nunca falha. Só nele podemos confiar e ter a confiança total. Aleluias. Glórias a Deus. Livro de Salmos, Salmo de número 20, amados irmãos, versículos 7, 8. Vai nos mostrar que se nós confiarmos no Senhor, nós não seremos decepcionados jamais. A palavra do Senhor nos fala no livro de Salmo número 20, e o versículo 7 e 8 diz lá, olha, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. A palavra do Senhor nos mostra que temos que confiar nele. Se confiarmos nele, não seremos decepcionados. Davi estava diante aqui com os soldados, 600 homens prontos para guerrear. E agora ele estava com 600 homens, mesmo tendo perdido suas famílias, seus bens, estando decepcionado com essa situação, mas estava com homens fervorosos ali, fervorosos no sentido de se vingar, de fazer algo, só esperando um comando de Davi. Mas Davi, nesse momento, ele não vai tomar uma decisão precipitada. A palavra do Senhor nos fala no versículo 6 que ele para e vai buscar ao Senhor. E aí o Senhor, de tanto ele buscar de todo o coração, o Senhor o respondeu. O Senhor responde para ele no versículo 8 e vai dizer, sim, Davi, siga, você vai perseguir e você vai vencer. Aleluia. Então, dessa maneira, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Aleluia. E confiar nele. Confiamos no Senhor. Aleluia. Uma outra coisa que nós compreendemos olhando essa palavra, amados irmãos, é que nós temos que continuar a batalha e não se entregar. Esses homens, diante dessa situação, eles poderiam eles queriam apedrejar Davi, não conseguiram apedrejar Davi. Davi poderia ter fugido, ou poderia ter ficando rebatendo esses homens, mas não fez. Ele buscou o Senhor, e o Senhor falou com ele. E agora o Senhor falou, você vai, persegue esses homens maus e vocês vão vencer. E agora Davi vai falar para os seus soldados, olha, o Senhor falou comigo, e agora nós vamos vencer, nós vamos sair daqui, vamos perseguir esses homens, vamos achar e vamos recuperar todos os nossos bens. Davi vai falar com esses homens. E aí o que o Senhor nos mostra através desse cenário é que nós temos que continuar. Uma vez que nós buscamos ao Senhor, o Senhor falou conosco para continuar, que nós vamos vencer, então nós não temos que nos entregar, temos que continuar a batalhar. Nós temos que continuar, não se entregar. Aleluia. Nós temos diversos, amados, mas fomos abrir a oportunidade agora, nós tínhamos diversos testemunhos de situações complicadas, onde não houve, não se entregaram. O próprio Humberto, ele poderia ter se entregado lá no leito, ter falado para os médicos, não precisa fazer mais nada não, que agora acabou. Desse infarto eu não passo. Mas não, confiou no Senhor e está aqui. Aleluia. E assim vamos seguindo, aleluia. Davi e aqueles homens, eles não se entregaram. Pelo contrário, eles lutaram, eles batalharam, eles foram em busca daquilo que havia se perdido. Filipenses no capítulo 4, versículo 12 e 13. Filipenses 4, versículo 12 e o 13, ele vai mostrar... É uma situação um pouco diferente, mas o apóstolo, ele falando lá, olha, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Às vezes a gente usa só essa parte final desses versículos, né? Então, principalmente o 13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas tem um versículo anterior, onde o apóstolo ele vai dizendo que eu sei o que é passar por necessidade. Ele sabe o que é ter fartura ou não ter nada, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação.
E aí ele conclui dizendo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Aleluias. Louvado seja Deus. Eu lembro, já contei muitas vezes aqui atrás, mas eu colocava essa frase no meu currículo. Hoje não mais, porque o tempo já avançou. Mas lá no começo eu deixava isso aqui, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu contei aqui uma vez que bem novinho, e já estava prestes a casar, estava noivo, e aí numa entrevista de emprego para entrar no banco, na última fase da entrevista, o entrevistador olhou essa frase, né, e viu, e aí ele me perguntou qual que era o meu hobby, sempre vem com essas perguntas, e o meu hobby, além de ficar com a família e tal, mas o hobby era estar na casa do Senhor. Crente, deu ruim. Depois veio a ligação e não deu certo naquela vaga, né? E aquilo me deixou muito triste, ao ponto de ser igual a esses homens, né? Esses homens choraram nesse episódio e iam apedrejar Davi porque já não viam mais saída. Naquela situação, eu receber essa notícia, eu pensei, a primeira coisa que eu pensou na cabeça, eu falei, eu vou sair da igreja, porque não vai dar certo. Mas graças a Deus que sempre nós estamos rodeados de pessoas crentes, maduras na fé, que estão sempre prontos para nos aconselhar. Lembro que minha esposa já era crente, minha sogra, hoje pastora Márcia, e tivemos muito conselho naquela ocasião para confiar no Senhor. Então o que eu fiz? Eu passei a confiar no Senhor. E logo após eu entrei num grande varejista, né? Não durou, foi pouquíssimo tempo, eu entrei num varejista, foi o Grupo Pão de Açúcar, e tudo deu certo, o salário foi o mesmo, que eu ia receber ali no banco, e graças a Deus tudo prosseguiu, e hoje nós estamos aqui. Aleluia. Casamos, aqui, tivemos 2 filhas, e estamos seguindo para a glória de Deus, amém? Mas nós devemos continuar a batalha, meus irmãos, não se entregar, então temos que seguir dessa maneira. O apóstolo Paulo, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas daquela maneira, não é que ele pode conseguir tudo, não, eu posso tudo, aquilo que o Senhor nos conceder, confiando no Senhor, porque o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Aleluia. Aqui nós vemos nesse cenário, voltando para o livro de 1 Samuel, no capítulo 30, esses primeiros versículos, não havia outra saída, a não ser buscar ao Senhor, igual Davi fez. E o Senhor falou, vai, persegue que eu vou te dar vitória. Agora, não havia outra saída. A saída era ir, confiar no Senhor e batalhar contra esse povo, eram os amalequitas, tinha que partir, tinha que confiar no Senhor e partir para a vitória, para a batalha, porque se ficassem parados, agora só se lamentando, ou o Senhor falou conosco, tá, mas o Senhor falou para agora, vocês têm que ir e batalhar. Então Davi vai e pega os seus 600 homens e parte em direção aos amalequitas. A palavra do Senhor nos fala lá em 1 Samuel, no capítulo 30, versículos 7 ao 8, porque ele consultou o Senhor, ele buscou o Senhor. Olha só o que o Senhor vai falar para ele. Então, 1 Samuel capítulo 30, versículos 7 e 8, diz lá, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-lo? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançarão e conseguirá libertar os prisioneiros. Aqui era seguir ou não seguir? Batalhar ou não batalhar? O que o Senhor falou vai. Era para batalhar. Agora, por último, amados irmãos, o que nós aprendemos nessa noite é que se o Senhor falou vai, agora precisa ir, precisa batalhar, precisa lutar. E nós devemos continuar lutando até a vitória chegar. Era para Davi pegar os seus 600 homens e perseguir os amalequitas, até conseguir seus bens de volta, até conseguir suas famílias de volta, até conseguir tudo aquilo que foi tirado dele e dos seus homens. E então Davi pega os seus homens e parte então para a batalha. Não tinha o que fazer. E a palavra do Senhor nos fala que eles vão
e vão encontrar estes homens que tinham saqueado a aldeia. E aí a palavra do Senhor vai nos falar que desde o dia seguinte até o amanhecer, e a luta foi travada. Pois a palavra do Senhor nos fala lá em 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 17. Olha só, 1 Samuel capítulo 30, versículo 17, vai dizer assim: Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E seus soldados conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. A palavra do Senhor nos fala que eles perseguiram os amalequitas e passaram a atacar estes homens. A palavra do Senhor fala que foi desde o dia seguinte até o amanhecer, desde o amanhecer até a tarde. Então eles batalharam por diversas horas. Amanheceu o dia batalhando e foi até finalizando o dia batalhando até obter a vitória. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor nos fala que nós não devemos interromper a nossa luta enquanto não conseguimos aquilo que estamos buscando. Nós temos que continuar crendo, buscar orando, crendo no Senhor, depositando toda a nossa confiança no Senhor, crendo que a vitória virá. A palavra de Deus nos fala nessa noite que nós não podemos parar. Não pare. Que nós possamos buscar se fortalecer no Senhor. O presbítero José Maria sempre fala para nós sermos perseverantes. Temos que perseverar. Deuteronômio no capítulo 20, o versículo 3. Deuteronômio 20, o versículo 3 diz lá: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Aí ele diz lá: não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, rumo ao céu. A palavra do Senhor nos fala que não desanime, não tenha medo, porque é o Senhor que vai estar junto e é Ele que vai nos conceder, assim, a vitória. Amém? Como conclusão, amados irmãos, Davi, ele buscou refúgio nesta cidade, fugindo de Saul, e foi lá com seus homens. Mas esse não era o local dele. Ele precisava dar a volta por cima. Nós vamos ver que depois desse episódio a história vai continuar e ele vai agora passar para outro patamar. O Senhor não quer que nós ficamos num lugar igual esse, igual Davi estava, nesse lugar chamado Ziclague, escondido, no lugar que não era frutífero e ainda, por sua vez, ainda foi atacado, perdeu-se tudo. O Senhor não quer que ficarmos nesse lugar. Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele quer o melhor para cada um de nós. Os planos de Deus são sempre melhores, seus conselhos são sempre melhores, suas bênçãos para cada um de nós são muito melhores. A gente às vezes não conseguimos imaginar aquilo que o Senhor tem projetado para cada um de nós, porque os pensamentos dele são muito mais altos, muito mais elevados, mas que todos nós possamos confiar no Senhor. Aleluia. Que nós possamos ficar com essa palavra, olhando para esse cenário. Davi e os seus homens poderiam ficar só chorando e se lamentando. Choraram, se lamentaram, até um certo ponto. Aqueles homens queriam apredejar Davi e ponto final. Davi, porém, buscou ao Senhor e obteve uma resposta, um direcionamento do Senhor. A partir de buscar o Senhor, ter um direcionamento e fazer, seguir o direcionamento do Senhor, toda a situação mudou. Eles recuperaram seus bens, sua família, tudo que havia perdido e ainda um pouco mais, pois Deus assim concedeu vitória e os abençoou. Amém? Por fim, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aleluia. Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Romanos 8, 28 diz lá: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Para cada um de nós, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um projeto, o Senhor tem algo
especial para cada um de nós. Basta nós confiarmos nele. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria fazer uma oração. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Nós possamos confiar cada vez mais no Senhor. Não importa a situação. Aqui onde nós lemos 1 Samuel no capítulo 30, nós vemos uma situação que todo o cenário era para todo mundo desistir. Inclusive 600 homens estavam dispostos a desistir. Mas tinha um, segundo o coração, um que confiou, que resolveu buscar ao Senhor e mudou todo o cenário. Aleluia. Confiou no Senhor, ouviu o Senhor, colocou em prática aquilo que ouviu do Senhor e tudo deu certo. Que nesta noite nós possamos ir para os nossos lares, durante a semana, refletir, confiar um pouco mais no Senhor. Não importa a situação a qual nós estejamos passando, o Senhor é poderoso para reverter toda a situação. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, Senhor nosso Deus, ó Pai. Deus, obrigado pela Tua palavra.